Agora a gente vai fazer mais uma aula da nossa série Interpretando Frases em Inglês. Nessa série de aulas, em cada episódio, eu trago uma frase bem completa, bem rica em estruturas, e a gente vai desvendando junto essas frases, vai desvendando as estruturas, cada palavra que aparece aqui, e assim, de certa forma, você consegue se tornar mais capaz de identificar as estruturas do inglês e aplicar esse conhecimento em outras frases também. Tá bom? Então, vamos ver aqui a nossa frase de hoje. In some studies, researchers put paint on the faces of sleeping chimps. Vou ler mais uma vez. In some studies, researchers put paint on the faces of sleeping chimps. Né? Em alguns estudos, pesquisadores colocaram tinta nos rostos de chimpanzés dormindo, ou chimpanzés adormecidos, como você preferir chamar isso aqui. O que está acontecendo nessa frase? No começo, a gente tem in some studies, que significa em alguns estudos. Aqui você pode fazer uma associação até de palavra por palavra nesse primeiro trecho, mas eu posso apontar para você um pouco sobre essa palavra some, que significa alguns. E ela sempre vai aparecer antes de outra palavra para indicar algum daquele. Por exemplo, eu posso falar aqui, ó, some places, alguns lugares. Tudo bem? Some places, alguns lugares. Eu posso falar, por exemplo, some people, algumas pessoas. Por que tá people aqui, que nem tem S no fim, você falou que é pessoas? People sozinho já é a palavra pessoas, tá? People vem de person. Person é uma pessoa só. People são várias pessoas, duas ou mais, tá? Então, people já é uma palavra no plural que significa pessoas. Posso falar, por exemplo, some women, significa algumas mulheres. Tá vendo que tá aparecendo antes de outra palavra no plural? Eu posso falar aqui, como aparece, some studies. Assim, ó. Alguns estudos. Alguns estudos, algumas pesquisas que eles estavam fazendo lá, tá? A palavra studies são os estudos. Por exemplo, neste estudo a gente vai falar sobre tananana. É estudo nesse sentido, tá? Só cuidado para não confundir uma coisa, olha só. Existe o verbo to study, que significa estudar. What are you studying? O que você está estudando? A gente usa esse. Mas existe a palavra, o substantivo, ou seja, o nome de uma coisa, study, que é um estudo. Por exemplo, este estudo fala de XYZ. Percebe a diferença? Isso acontece com várias outras palavras. To dream é sonhar. Só que existe o substantivo, ou seja, o nome da coisa, dream, que é o sonho. Tem mais. Love, que é amor. To love é amar. Então eu conseguiria ficar bastante tempo aqui trazendo vários desses casos. Aqui eu coloquei ao contrário, eu coloquei to love primeiro. Mas é só para te dizer que algumas palavras ela funciona tanto como verbo quanto como substantivo, que é o nome da coisa. Então, nome de ação, nome da coisa. Por isso aqui, sempre nessas explicações aqui, quando eu for te apresentar quais são as palavras que estão na frase, eu vou colocar os verbos com o to. Então, os verbos no infinitivo, o infinitivo é a forma padrão de dicionário. Eu vou apontar sempre com to. E aí vem to do, que é fazer, to go, que é ir, to come, que é vir, to stay, que é ficar, to be, que é ser, to study, to dream, to love. Ou seja, é só uma forma, esse to é só um recurso para apontar que está no infinitivo quando eu estiver explicando aqui, tá? So, in some studies, em alguns estudos, então esses studies são os estudos, vem da palavra study, que é um estudo só. O que acontece nesses estudos? Researchers. Essa palavra, researcher, é o pesquisador. Olha só. Existe to research. To research. Research. Aqui. Que é pesquisar. E existe researcher. Researcher, que é o pesquisador. Aquele que pesquisa. So, o que esses pesquisadores, o que esses researchers fizeram? They put paint on the faces. They put paint on. Olha só, mesmo que você não consiga identificar de primeira porque eles não estão juntos, aqui a gente tem um phrasal verb. Esse put on, put on. Ele é um phrasal verb. Vinícius, pelo amor de Deus, o que phrasal verbs são verbos como qualquer outro. Tudo bem? Deixa eu dar um enter mais para baixo aqui, ó. Phrasal verbs são verbos como qualquer outro. Não tem os verbos to do, to go, to stay. Phrasal verbs são verbos como qualquer outro, mas a diferença é que eles são verbos que são feitos por mais de uma palavra. Então, em vez de verbos simples como to do, to stay, to go, que é uma palavrinha só, put on
get up, get away, são phrasal verbs porque eles são só verbos compostos por mais de uma palavra. Mas nada muda no comportamento deles. Você pega esse conjunto de palavras e trata como uma ideia só. Então, por exemplo, to give up significa desistir. Um exemplo, você pega esse give up e trata ele como se fosse uma palavra só, é uma ideia só, give up. Aqui no canal eu tenho várias aulas em que eu ensino vários desses phrasal verbs, você pode dar uma olhada aqui no canal que você vai encontrar bastante, tudo bem? Só você entender que você tem que tratar esse bloco de palavras como se fosse um sentido só, uma palavra só, sem segredos. E sempre vai vir assim, com mais de uma palavra, mas um sentido só. Por exemplo, to act up, que é fazer malcriação. Quem tem filhos aí? Your kids are acting up. Essas crianças estão fazendo bagunça, estão fazendo malcriação. E o que aparece nessa frase é to put on. Put on é vestir alguma coisa. Por exemplo, se você vai vestir um vestido, put on a dress. Vestir o vestido. Se você vai colocar uma máscara, you're gonna put on a mask. Pôr a máscara. Se você vai passar maquiagem, também usa put on makeup, né? Você put on some makeup. Você passa um pouquinho de maquiagem no rosto. Ou seja, put on é coisas que você põe no seu corpo, põe no seu rosto para vestir aquela coisa. E olha só que interessante. O que eles fizeram? They put paint on. Eles colocaram tinta, tá? E você vai perceber que algumas vezes o que você está colocando, o que você está vestindo, vai vir no meio de put on. Então, put paint on. Colocar a tinta. Veio no meio de put on, mas a tinta está sofrendo essa ação, tá? Isso acontece com alguns phrasal verbs. A coisa que sofre a ação deles, às vezes, aparece no meio, entre uma parte e a outra. Isso vai acontecer, tá? So, put paint on. Colocaram tinta. Mas, Vinícius, put on tá no passado? Tá no passado. Porque put on é vestir. O passado de put on é put on mesmo. Ele não muda. Vestiu. Vinícius, então como eu vou saber se é passado ou é presente, sendo que put on é vestir, put on é vestiu, I put on é eu visto, tá tudo igual, como é que eu vou saber? Contexto sempre. Nessa frase, nesse texto que eu trouxe essa frase, era um texto que falava sobre inteligência animal. E ele falava que eles fizeram uma pesquisa em que eles experimentaram colocar tinta, assim, ó, no rosto dos chimpanzés, para ver se os chimpanzés percebiam e tiravam aquilo. E alguns chimpanzés, eles até olhavam na água para ver o reflexo e tiravam a tinta. Então, para mostrar que eles eram extremamente inteligentes. E era sobre isso que estava falando, de uma pesquisa que já aconteceu. Então, eu sei que researchers, they put paint on the faces. Eles colocaram as tintas no passado. Eu sei que é no passado por causa do contexto da frase. Então, isso sempre vai te entregar. Tudo bem? Então, vamos lá. Put paint on é colocaram no passado essa tinta. On o quê? The faces, nos rostos, tudo bem? Colocaram a tinta nos rostos, the faces of, nos rostos de, tá? Então esse de tá indicando de quem que são esses rostos. E ele continua, sleeping chimps. Olha só o que está acontecendo aqui. Sleeping chimps. Chimpanzés adormecidos ou chimpanzés dormindo. Essa parte é extremamente interessante. Às vezes, essas palavrinhas terminadas em ing, esses verbos terminados em ing, tipo aqui no sleeping, eles são usados para caracterizar outras palavras. Nossa, Vinícius, o que você quis dizer com isso? Vamos lá. Todos os verbos, vou colocar alguns aqui. To do, to be, to fly, to terrify, to interest, to scream, to cry, I don't know. Eu posso continuar aqui, né? To sleep. Todos esses verbos aqui, todos os verbos do inglês. To do é fazer, to be é ser, to fly é voar, to terrify é aterrorizar, né? To interest é interessar, to scream é gritar, to cry é chorar, to sleep é dormir. Todos os verbos, eles têm o que a gente chama de forma ing, que é quando eles terminam em ing. Então, funciona dessa forma. Eles ficam assim, ó. Doing, to be. Oopsie. To be fica being. To fly fica flying. To terrify fica
terrifying, to interest, interesting, to scream, screaming, to cry, crying, e to sleep, sleeping. Então, todos os verbos, sem exceção, eles têm o que a gente chama de forma ing, que é quando eles terminam em ing. A gente também pode chamar isso aí de gerúndio, tudo bem? Essa forma ing tem vários usos, vários usos mesmo. Um desses usos é você falar que você está fazendo aquilo. Por exemplo, eu estou voando, I am flying. Eu estou sendo, I am being. Eu estou chorando, I am crying. Estou dormindo, I am sleeping. Então, um dos usos deles é esse, usar essa forma ing para falar que aquela coisa está acontecendo. Um outro uso é você falar do ato de fazer aquilo. Por exemplo, esse exemplo é bom. To smoke é fumar. E existe a forma ing de to smoke, que é smoking. Tudo bem? Então você pode falar, o ato de fumar é ruim. Smoking is bad. Smoking is bad for you. Tudo bem? Então esse smoking quer dizer, o ato de fazer aquilo é ruim para você. Flying is impossible. O ato de voar é impossível. Percebe? Ali eu não estou falando de fumando, voando. Não. Estou falando de o ato de fazer aquilo. Ou seja, a forma ing tem mais de um uso. Um outro uso interessante da forma ing é você apontar que aquela ação está caracterizando uma outra coisa. Então, o flying pode ser usado, por exemplo, para caracterizar outra coisa que está voando. Daí que vem, por exemplo, flying object, que significa objeto voador. Ou seja, eu estou caracterizando o objeto, object, com a palavra flying. Estou caracterizando que ele faz essa ação de voar. So, voador. Eu posso falar, por exemplo, interesting idea. Eu estou falando que você teve uma ideia interessante. É uma ideia que faz a ação interest, que faz a ação interessar. Interesting idea. Eu posso falar, por exemplo, a ideia de, wow, terrifying experience. Foi uma experiência aterrorizante. Foi uma experiência que fez a ação de aterrorizar. A terrifying experience. Tudo bem? E o que aparece nessa frase é o sleeping chimps, que são os chimpanzés, chimp, tá? Chimpanzés que fazem essa ação de dormir. O sleeping está caracterizando eles, como se fossem chimpanzés adormecidos. Pode ser chimpanzés dormindo? Posso traduzir como sleeping chimps, como chimpanzés dormindo? Nessa frase, por causa do contexto, pode. Mas só para você entender que nem sempre eu vou traduzir como dormindo, voando, interessando, aterrorizando. Às vezes eu vou traduzir como uma palavra que caracteriza, tipo objeto voador, flying object. Então, pessoal, o que está acontecendo nesse ing aí, do Sleeping Chimps, é justamente isso. São chimpanzés adormecidos, chimpanzés que receberam a característica de estarem dormindo. Tudo bem? So, in some studies, researchers put paint on the faces of sleeping chimps. Em alguns estudos, pesquisadores colocaram tinta nos rostos de chimpanzés dormindo. Tá bom? Então, se você gostou dessa aula de hoje, clica no gostei aqui embaixo. Você pode colocar também as suas dúvidas nos comentários, caso você tenha ficado ainda com alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai tirando. Tudo bem? Eu vejo você nas nossas próximas aulas de Interpretando Frases em Inglês. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos,
Tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.